Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Estamos começando mais uma aula, tá bom? Na aula passada eu mandei para vocês aí algumas atividades do nosso módulo, né? Que vão da página 40 até a 44, tá bom? Espero que vocês estejam fazendo em casa, tá bom? Hoje o objetivo do nosso videozinho, da nossa aula, é justamente corrigir as atividades que eu passei para vocês, tá bom? Então, aproveitem aí, quem respondeu e acha que tá errado, já dá uma apagada, já corrige. Quem respondeu e acertou, parabéns. Qualquer coisa podem postar no grupo, tá bom? As suas atividades, beleza? Então vamos lá. A primeira questão foi justamente da página 40. Vamos ler aqui rapidinho o que foi o enunciado. Ó, o termo pré-história foi criado no século XIX por historiadores que acreditavam que a história só poderia ser contada a partir da invenção da escrita. De acordo com o que já aprendemos, você considera que o ser humano só começou a fazer história com a escrita? Discuta com sua turma, tá bom? Ó, infelizmente essa última partezinha aí não vai ser possível, né? Vocês sabem que todo mundo tem que estar em casa, tá bom? Mas vamos responder justamente o que ele pergunta. Galera, existe um grande debate sobre justamente esse período da pré-história. Por quê? Alguns historiadores descrevem a pré-história como um período sem escrita, né? Mas é muito curioso, porque quem lembra lá do nosso vídeo vai lembrar que eu falei sobre a pintura rupestre, tá bom? E a pintura rupestre era a forma pelo qual esse homem pré-histórico ele se comunicava, né? Então não se pode dizer precisamente com certidão que esse homem pré-histórico ele não tinha uma escrita. Ao contrário, ele se manifestava justamente através da pintura como uma forma escrita, né? Então o que é que vocês vão colocar aí? Vocês vão colocar o que vocês pensam. Será que a pintura rupestre não era uma forma de escrita, né? Ou não? Como ele pergunta justamente, ó, de acordo com o que já aprendemos, você considera que o ser humano só começou a fazer história com a escrita, né? Então vocês vão colocar que não, né? Que na pré-história o homem ele já fazia a escrita e ele já fazia a história através justamente das suas pinturas rupestres, tá bom? Saindo agora aí da página 40, vamos rapidinho agora para a página 41. Tá bem? Página 41. Vamos responder justamente o nosso exercício. Ó, a imagem traz instrumentos, como vocês podem ver, galera, a imagem tá aí do lado, tá bom? E ele lê assim, ele pergunta assim: a imagem traz instrumentos fabricados a partir de rochas encontradas no meio ambiente. De que maneira esses instrumentos auxiliavam na sobrevivência do homem do Paleolítico? Né? Então ele vai perguntar como é que esses instrumentos feitos pelo homem do Paleolítico ajudou o homem a conseguir sobreviver. Lembra lá, Paleolítico, o período da pedra lascada. O homem ainda não tinha desenvolvido, né, a questão de polir a pedra. E ele pergunta como esses instrumentos ajudou o homem a sobreviver. Ó, mesmo sendo de forma grosseira, né, o homem ele conseguia afiar, e aí esses instrumentos serviam muito para eles caçar, cavar, né, e aí conseguiu sobreviver através justamente dessa forma, tá bom? Esses instrumentos ajudavam o homem a cavar e a caçar, dando aí a oportunidade deles viverem, mesmo sendo de uma pedra mais rústica, feito de forma grosseira, né? Até porque esse homem ele só vai aprimorar os seus instrumentos de caça justamente no período neolítico. Aí tem uma questãozinha na mesma página, só que embaixo, tá bom? E aí ele pergunta assim: por falar em carne, você consegue imaginar como era preparado os alimentos desses primeiros hominídeos? E aí, galera, é uma questão pessoal que vai justamente daquilo que vocês já estudaram sobre a pré-história. Como é que vocês acham que eles preparavam seus alimentos? Como é que vocês acham que eles preparavam a sua carne? Tá bom? Ó, e aí ele pergunta, embaixo tem um trechinho que eu quero ressaltar com vocês. Você já parou para refletir sobre a importância que teve o domínio do fogo pelo homem? Pode-se dizer que o desenvolvimento da técnica de produzir o fogo provocou uma verdadeira revolução para a humanidade, né? E aí vocês vão fazer um pequeno trecho falando qual a importância do homem ao descobrir o fogo, né? Ao controlar o fogo, já que esse homem ele só observava o fogo vindo dos raios que caíam do céu. E aí a gente vai da página 41,
tá bem? Vamos para a página 42, beleza? Vamos falar um pouquinho agora justamente do período neolítico, tá bom? A atividade remota ao período neolítico. Então ele pergunta aí, quais atividades estão sendo retratadas justamente nessas imagens, né? E aí vocês podem colocar duas atividades. Primeiro, quem já respondeu. Segundo, quem ainda não fez, coloquem aí. Vocês podem colocar a agricultura e a pecuária, tá bom? Como vocês podem ver aí na página, na imagem, justamente, você tem de um lado um campo e do outro você tem a imagem de um boi, né? Então, vocês podem dizer que as imagens remontam justamente à prática da agricultura e à prática da pecuária. Abaixo dela tem a questão da questão 10. E aí ele pergunta assim, em sua opinião, de que maneira essa atividade facilitará a vida humana? E aí é mais uma questão individual, que vocês vão responder pelo conhecimento de vocês. O que vocês acham que a agricultura e a pecuária podem nos ajudar? Pode ajudar o ser humano, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora para a página 43, tá bom? E aí na página 43 fala um pouquinho sobre o Neolítico, né? Termina de falar um pouco sobre o Neolítico. E aí vocês pulam da 43, vamos para 44, tá bom? Beleza. Na página 44, a primeira questão. Vamos lá. Que informação a imagem da página anterior apresenta e nos permite afirmar que foi produzida no período Neolítico? Tá bom? Aí vocês vão voltar na página anterior rapidinho, tá bom? E aí vocês vão olhar na página 43 os instrumentos de pedra que tem lá. Só que são instrumentos polidos, né? É por isso que pode se confirmar que esses instrumentos foi produzido no período neolítico, né? Porque são pedras polidas, diferente daquelas pedras que a gente viu lá do período paleolítico, que eram justamente objetos rústicos, né? Feito de forma grosseira. Já esse aí você consegue observar, né, que é justamente polido. Então vocês podem colocar sim, né, que a imagem ajuda justamente pelo fato do ser humano estar produzindo utensílios de pedra polida e estar justamente controlando os animais, tá bom? E aí a 2 ela pergunta assim, ó, que atividade praticada pelo homem desse período está representada na pintura, né? Vocês estão vendo aí a pintura rupestre também na página 43, tem uma pintura abaixo. E essa atividade aí, quem não respondeu e quem respondeu, descreve justamente o domínio sobre os animais. Então vocês podem colocar aí nessa questão a domesticação dos animais, tá bom? Ó, e a terceira, qual é a importância da arte rupestre para o historiador? E aí ele pergunta qual a importância justamente da pintura rupestre para análise, galera, do historiador e do arqueólogo, né? Vocês sabem que eu já falei com vocês em sala de aula que o historiador ele também pode ser um arqueólogo, né? E aí ele pergunta qual a importância, né, para o historiador. Vocês podem colocar aí nessa questão que a pintura rupestre serve como um documento histórico, como um registro da humanidade, tá bom? Como um registro desse homem da pré-história. E ela serve justamente para o historiador, para que ele possa estudar e analisar melhor os fatos históricos, tá bom? Então aí, galera, para a gente encerrar, tem uma última questãozinha aí que fala justamente sobre a idade dos metais. Que tipo de mudança você imagina que ocorreu na vida do homem com a descoberta dos metais? Essa questão também é pessoal. E vocês vão analisar qual foi a mudança que existiu logo após a descoberta do cobre, do bronze, do ferro, que eu falei para vocês, tá bom? O homem passou a desenvolver utensílios, né, ainda mais fortes, melhores, e aí vocês vão colocar e fazer essa análise, tá bom? Então, galera, espero que vocês estejam estudando, espero que vocês possam responder essas atividades. Qualquer dúvida, qualquer coisinha, manda aí no grupo, tá bom? Que eu possa ajudar vocês, tá bem? Então, de 7 até as 11h30 eu estarei aí corrigindo essas atividades para quem não entendeu, tá bom? Então, vamos lá, já agradeço, tenham um bom dia, tchau.